Graça e paz a todos. Obrigado por esse tempo tão gostoso, tão prazeroso de cantar e de louvar ao nosso Deus. Muito, muito obrigada. E hoje é um dia especial, né? E eu sei que é especial porque pessoas nasceram nesta data. Casamentos foram feitos nesta data. Também sei que até pessoas se batizaram nesta data. Eu sei de um em particular que hoje está a celebrar a alegria de mais um ano no batismo, não é? Mas, especialmente, hoje é o dia do chamado São Valentim, não é? E nós até aqui na igreja gostamos de falar dia do doce Valentim. Então, eu queria, neste momento, eu quero dizer, meu amorzinho, é como eu chamo, né? Parabéns, eu queria que ele viesse aqui enquanto eu elogiasse, que ele levantasse isso aqui para mim, que eu acho que está um pouco baixo, mas eu agradeço a Deus por mais um ano que talvez nós vamos fazer, não é? Na graça de Deus, eu digo talvez porque o amanhã só pertence a Deus, né? Mas se tudo calhar dessa maneira, depois de amanhã, nós vamos fazer 43 anos. Parabéns, amorzinho, é a maneira que eu chamo, né? De estarmos juntos por tantos anos. E se Deus permitir, não é? Que Ele nos dê mais 40 e uau! Isso seria muita prenda para o nosso relacionamento. Mas louvamos a Deus por isso também. E agora eu vou passar a falar do Marcos. O Marcos e a Isa é um casal que Deus nos deu a graça também de celebrar a cerimônia do casamento deles. Mas o Marcos é mais do que alguém que casou para nós, porque nós o consideramos como filho. Talvez é o irmão que o Jonatas não teve. Tem 3 irmãs, né? Mas tem o Marcos como irmão. Marcos é um músico, ele pertence também à igreja. E uma coisa que eu quero ressaltar na pessoa dele é que ele é um músico que tem uma habilidade fantástica de colocar rimas à palavra. E hoje não podia ser diferente, ele vai fazer rima com a palavra amor para todos os casais que estão online, casais da igreja, não é? Para todos nós. Então vamos ouvir o Marcos e desde já ele quer dedicar essa música ou essa composição, não é música, dessa vez ele não vai cantar, mas ele dedica essa composição a todos os casais. Vamos ver. Deixem-me falar de amor, o vibrar que a gente sente fervente e com vigor, independente do conceito é perfeito e maior dor. Ciência e filosofia procuram chegar ao perto, o amor espiritual, poucos falam esse dialeto, uma tempestade numa asquete subjetivo, mas concreto, só pode ouvir o amor quem fala de peito por perto. Amor de amigo, de romance, fraterno e incondicional, é o toque de Deus em nós, movendo o sobrenatural, vivendo com luz e sal, fazendo de ti especial, é prova que Deus existe, sentiste o amor real, o amor que suporta sem inveja nem ciúme. Amar sou eu e tu, a pôr mais lenha nesse lume. O amor não é só cinema, nem o tema do costume. Amar é cuidar do próximo e espalhar o bom perfume, então deixa-me falar de amor. A disciplina do teu pai, o carinho da tua mãe, o cansaço de trabalhar para pagar a água e luz, o sorriso do teu filho, o perdão do velho amigo, um abraço a um desconhecido, o amor de Jesus na cruz. Amar Deus e a ti mesmo, para melhor amar o outro. Um homem sem amor é um homem que vive morto. Amor não se falsifica, não se compra nem é roubado. Amar é uma decisão com bondade de bom grado. Quem ama, abdica, respeita e também diz não. O amor nunca te humilha, mas levanta-te quando estás no chão. Amar é ver além, é acreditar no meio do escuro. E o amor de uma certeza, tu és tudo o que eu procuro. Paz e liberdade, consequência do amor honesto. Aceita o amor de Cristo e deixa que Ele faça o resto. Então bora falar de amor. Yo! É assim, não é, que o pessoal que falou tão bem na composição das palavras, ajuntando e mostrando para nós o que é o amor. Então, se eu tenho uma base, uma leitura base
para a minha mensagem hoje, coube a mim falar de amor, e que grande desafio. Então, a base desta palavra é João 3,16. Se ainda não leu a Bíblia toda, se ainda não sabe algum versículo de cor, né, de memória, então eu te desafio, memorize este versículo, porque se memorizar este versículo, você tem, ou tu terás, a mensagem do amor de Deus para a humanidade, a mensagem do amor de Deus para ti, não é? Então, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse é o verso base. Nós vamos ler muitos outros versículos. Aliás, vai ter mais versículo do que palavra. Mas a palavra é melhor do que as minhas palavras, não é? Então, tenha um papel, anote, veja depois, mas vou falar de muitos versículos aqui, no tempo que nós ficarmos aqui. Mas olhando para João 3,16, né, que eu tenho uma base dessa palavra, eu falo sobre amor. Então, Deus deu seu Filho Cristo, Jesus Cristo. Então, por sua vez, vem os seguidores, discípulos, não é? E do qual nós chamamos cristãos. E os cristãos que também deriva a palavra cristianismo, ou seja, nós entendemos como relacionamento, como estilo de vida por causa da dádiva de Deus que deu Jesus Cristo. Então, será que nós podemos pegar essa palavra cristianismo e falar que ela é sinônimo de amor? Talvez pode soar assim uma espécie de chavão, e nós precisamos então entender o que é o amor, não é? Vimos ali o Marcos cantar, ou quase, para mim o ritmo é quase cantar mesmo, né? A falar de várias maneiras de exprimir o amor, sentimentos, emoções. Até nas pesquisas que eu fiz, encontrei um site onde havia 90 sinônimos da palavra amor no português, não é? Então, uau, nós ficamos assim, muita coisa. Mas a cultura popular também tem a sua maneira de expressar amor. O cinema, o que se faz para apresentar para nós aí, não é? A música também tem a sua maneira de definir o amor. A sexualização da palavra amor, apelos que para mim muitas vezes fora de hora e fora de idade. Não quero dizer com isso que o sexo é mau, pelo contrário, o sexo é bom, foi Deus que criou, não é? Mas é no seu contexto e na sua idade certa. Tudo isso tenta definir o amor, expressar o amor. Dito isto, no livro em que me baseei na pesquisa para esta palavra, que se chama também 52 temas-chave, de Mark Moore, então ele procura, já que o nosso tema base é João 3,16, portanto, o Novo Testamento, e a língua no original do Novo Testamento é o grego. Então, como português, eu pude ir em um lugar e ver 90 maneiras de expressar o amor. Então vamos analisar na perspectiva do amor de Deus, não é? No grego. E o grego, curiosamente, explica a palavra amor com 4 palavras. Uma delas é filia, que fala sobre o amor, amizade, não é? Amigos. A outra é estorguê, que fala da família, do núcleo da família, pais, não é? Irmãos, primos, tios, avós, família. E a terceira palavra é eros, que é o
relacionamento físico, não é? É o amor erótico de todas as formas, não é? E, por último, é a palavra ágape, ou agape, que é o amor sacrificial, o amor incondicional, ou seja, aquela definição, aquela maneira, ou há pessoas que se dispõem a fazer algo sem querer nada em troca. E foi o mesmo que Deus fez por nós, né? Ele deu o seu Filho. Então, essa é a parte quarta dessa definição de amor, que é o amor sacrificial, da qual foi falado na ceia, não é? No princípio também a Débora leu para nós e falou desse tipo de amor. Mas o que é curioso, fantástico, neste estudo, que eu aprendi nesse estudo, foi novo para mim, que eu não sabia e transmito a todos, é que o amor ágape sacrificial, ou seja, incondicional, e não tinha essa definição, até que o apóstolo João usou o Evangelho para descrever o amor sacrificial, dando seu Filho Jesus Cristo. Esta natureza de amor não merecido, imutável, sacrificial, vem do Evangelho, boas novas, de Deus para o homem. Nesse sentido, e isso foi o que eu aprendi, foi novo para mim, é que o cristianismo criou o significado ágape. Fantástico. O amor é descrito como sentimento, mas no cristianismo, amor não é apenas o que sentimos, e sim o que fazemos. Uau! Gostei imensamente, especialmente de ter descoberto que o que Deus fez por nós foi um amor incondicional. Nós não merecíamos nada e Deus deu. Então, com este entendimento, assim Deus nos ama. É esse tipo de amor que Deus dá a nós. O amor que Ele deu sem pedir nada em troca, mas deu-nos. Mas será que somos seres fáceis de amar? Será que somos seres fáceis de amar? Mas Deus nos amou. 1 João 4, verso 8, diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sendo fáceis ou não de sermos amados, Deus, Ele amou. Portanto, Ele ama. É a natureza de Deus amar. Deus é amor, não é? E ainda Paulo, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, que antes era o perseguidor dos cristãos, do qual nós falamos no princípio, não é? Aqueles que seguiam a Cristo. E Paulo estava determinado a encarar os cristãos, prendeu, participou de mortes de algum, mas depois ele teve um encontro com Cristo, e inspirado no capítulo 8, verso 38 e 39, diz assim: porque eu estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem coisa alguma nos poderá separar do amor que está em Cristo, nosso Senhor. Este amor sacrificial. E de acordo também com João 3,16, o amor de Deus é muito mais do que pura sentimento. É um amor que executa, que faz, né? Ele deu o seu Filho a nós, né? E por isso, e por ser assim, nós também somos chamados a cuidar dos nossos irmãos. Enquanto igreja, enquanto família, nós somos chamados também. 1 João 3, capítulo 3, 16 e 17, diz que nisso conhecemos o amor,
deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Isso é amor, isso é cuidado, cuidado do corpo, cuidar de uns dos outros. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, esse é o amor que Deus deu e esse é o amor que vem para nós, que é um amor que cuida da necessidade, que ampara, e o meu recurso serve de bênção também para a vida de outros. Deus ama. E pensando assim, Ele ama e Ele quer que nós façamos o cuidado no corpo, mas também Ele nos chama para amar o vizinho. Ele nos chama para amar o próximo. Jesus falou assim, amarás o teu próximo. Então, somos chamados a cuidar daquele que está ao nosso lado, daquele com o qual nós encontramos, porque o próximo é o próximo, não é? Nós não escolhemos o próximo chega, e nós temos que amar o próximo. Essa é a chamada de Jesus para nós, e Deus quer que nós amemos o nosso vizinho, não é? João 15, 13. Na noite antes de Jesus ser traído, ser crucificado, reunido com os seus discípulos, ele estava ali, naquele local que ele pediu para preparar, e ele proferiu. João anotou isso, João 15, 13. Ninguém tem amor maior do que isso, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João cita isso enquanto eles estavam se despedindo. Logo, logo, Jesus ia ser entregue, não é? E Lucas capítulo 10 também. E aqui Jesus cita o cumprimento da lei. Jesus faz referência a Deuteronômio capítulo 6, 4 e 5 e Levíticos 19, 16. Mas nós vamos falar o que Jesus disse lá em Lucas capítulo 10, verso 27. A isto ele respondeu: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. O homem por um todo, não apenas com o sentimento, mas também com a força, com a capacidade de se mover e de fazer algo, vai amar com todo o coração também. Mas ainda acrescenta, ele vai amar o próximo como a ti mesmo. Várias leis foram dadas lá no Velho Testamento, mas Jesus aglutinou as leis em 2 grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas também amar o próximo como a si mesmo. O amor de Jesus é sem limites. E o amor de Jesus nas nossas vidas também tem que ser assim, não é? E vai exigir ação da nossa parte. O texto de 1 Coríntios 4, 13, de 4 a 7, que foi lido, o apóstolo Paulo, antes de mencionar esse belíssimo capítulo 13, quem não leu, leia todo o capítulo, mas antes de chegar ali, ele estava a chamar a atenção aos crentes em Corinto, aos que já conheciam a Deus, mas estavam com algumas atitudes que mereciam um puxão de orelha, não é? Então ele faz uma série de exortações e chega ao capítulo 13. E quando ele chega ao capítulo 13, a partir do verso 4, ele fala assim: o amor é paciente, o amor não procura os seus interesses, o amor não se exaspera, o amor não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
relaciona-se com o João 3,16, que é o amor que deu. Esse amor vai operar nas nossas vidas e vai atuar e abençoar outros. Efésios 4, verso 1 e verso 2, Paulo fala: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro de Cristo, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então eu paro aqui para dizer, irmãos, todos nós temos uma vocação de amar a Deus. Nós somos vocacionados para amar o nosso Deus. Nós fomos vocacionados para amar os nossos irmãos. Nós fomos vocacionados para amar o próximo. E ele ainda fala assim, com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Tá bem? E no princípio eu disse, será que nós somos seres humanos fáceis de amar? Às vezes não. Às vezes nós precisamos ser suportados, mas nós temos que amar, não é? Então, Deus nos faz essa chamada, mas também Deus nos chama a amar a família. E hoje nós estamos a falar sobre o relacionamento que dá origem à família, não é? O casal que vem ter filhos e tem um núcleo da família, não é? Então a família é um solo, é como se fosse um campo. A família é um campo de treinamento. E esse treinamento começa de amar a Deus, amar o vizinho. É claro que sim, o casamento é para nossa alegria, é para nossa proteção, mas também é como se o casamento funcionasse para Deus como um laboratório, onde nós vamos aprender comportamentos, e comportamentos esses que vão modificar lá fora. E Paulo faz uma chamada em Efésios. O livro de Efésios tem muito ensinamento no final sobre a família, mas na constituição do casal, Paulo fala: maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a si mesmo e se entregou por ela. Olha a relação de João 3,16. Deus deu o seu filho. Marido, ame como Cristo amou a igreja e se entregou, se deu por ela. Então, dentro deste pensamento, não é? A família vai se desenvolver. A família, pais, filhos, é da cozinha para o quarto, não é? Pais, filhos, irmãos, avós. Então, essa família vai crescer no Senhor. E se nós vamos amar os irmãos, se nós vamos amar os vizinhos, se nós vamos amar dessa maneira, começa dentro de casa. E assim emana para a comunidade. Emana para a comunidade e emana para o mundo fora, não é? Sim, vamos amar a família. Esta é a chamada de Deus para nós. Por último, mas não mais fácil. E eu vou dizer mais uma vez, por último e não mais fácil. Jesus também, e Deus, usando as palavras de Jesus, ele deixa um mandamento muito difícil de engolir e de executar também. Ele diz em Mateus, capítulo 5, 44. E ele fala assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É o último ponto que nós vamos falar, porém, não é o mais fácil. Eu sei que quando Jesus disse isso, naquela época, a tradição romana era justamente, a tradição dos judeus era justamente ao contrário. A tradição era: odiarás o teu inimigo. Imagina aquelas pessoas ao lado de Jesus
e a hora que ele abre a sua boca no seu ensinamento e diz, amai, ele usou a palavra amai, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Provavelmente foi muito ofensivo para os ouvidos. Eu quero dizer que hoje não estou muito bem dentro dos nossos ouvidos. E eu sei que se formos honestos, nós dizer que nós pensamos nisso e nós temos que tomar a decisão de sermos obedientes, não é? Não é diferente hoje nos nossos dias. Eu passo a perguntar, quem é o teu inimigo hoje? Quem é o teu inimigo hoje? Pessoas? Quem é o teu inimigo hoje? Um familiar? Quem é o teu inimigo hoje? Tu próprio? Tu és contra ti? Jesus disse, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mas escute com muita atenção o que eu vou falar agora. 2 anos mais tarde, de Jesus ter proferido estas palavras, ele mesmo teve que cumprir em pessoa o pedido dele. Então, 2 anos mais tarde, na cruz, em agonia, na sua crucificação, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quem perdoa o seu inimigo no meio da sua própria crucificação tem autoridade moral. Tem autoridade moral de falar e pedir para nós o mesmo. A morte lhe custou. Antes de ser levado à cruz, em um momento de agonia em oração. E a palavra de Deus diz que Jesus suou sangue. E naquele momento ele ainda disse, se possível, Pai, passe de mim este cálice. E eu sei que custou para Jesus também. E está registrado isso. Custa para nós também. O pensamento de ter que perdoar um inimigo, o pensamento de ter que orar por um inimigo, por um perseguidor, custa o pensamento e custa muito mais a prática de fazê-lo, de amar e abençoar ou interceder um que é inimigo na nossa vida. Mas a morte dele não foi apenas para os líderes judeus na época. A morte de Jesus não foi apenas para os soldados de Jesus, mas a morte de Jesus foi para todos. A morte de Jesus foi para todos os rebeldes também. Sim. Jesus morreu pelo meu mau feitio, minhas intrigas, meu descaso, meu egoísmo, meu fingimento. Jesus também morreu pela minha mentira. Jesus morreu pela minha falsidade. Jesus morreu pelo meu egoísmo. Jesus morreu pelo meu fingimento, pela minha indiferença, pelo meu ódio, pelo meu orgulho, crime, e a lista vai crescer. Jesus morreu por todos, não é? Então, esse amor sacrificial de Deus, João 3,16, porque Deus
completamente imerecedores deste amor de Deus. Sim, Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós ainda estávamos neste lugar de pecadores. E Ele assim deu algo que nós não merecia. Mesmo lá, e foi isso que Ele fez, morrendo por nós na cruz. E ainda hoje nós cantamos no culto: pagaste o preço pro pecado, estava ferido, tu me curaste, o teu amor. Nós também podemos amar o inimigo, não é? Então a palavra de Deus diz, e eu não quero deixar esse versículo de fora. 1 Pedro 4:8. Está aí outro versículo maravilhoso de se memorizar. Acima de tudo, porém, tenha amor intenso. Nós brincamos na nossa família que nós temos um neto intenso. Um neto que ele tem força, ele tá com tudo, né? Um neto intenso. Não vou dizer o nome. Mas aqui o versículo está a dizer: tenha amor intenso. Para quê? Para com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecado. Que extraordinário, né? Que Deus faça fluir no nosso coração e que nós queiramos mesmo crescer nesse tipo de amor, que é o amor de Deus na nossa vida, que é o amor que vai abençoar e restaurar. O amor de Deus dá origem ao cristianismo, que é relacionamento com Deus, estilo de vida, não é? O amor pelos nossos inimigos, quando nós também fazemos parte desta bênção de Deus e vamos abençoar o nosso inimigo, estende os limites do seu reino. O amor de Deus dá origem à igreja. O amor caminha para a eternidade. O último versículo de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, fala: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior é o amor. O amor é que vai para a eternidade. A fé, nós precisamos de fé para crer em Deus. Na eternidade nós já estaremos lá, não é? A esperança, nós já vamos ter abraçado a esperança. Estamos com o Senhor. Mas o amor disse que esse permanecerá. Esse vai para a eternidade. E o último versículo que eu quero deixar aqui, que é 1 João 4, 18 e 19. O 1 João 4, 18 e 19 diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Mas nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Amém? E gostaria ainda de dizer, se ainda não tens este amor incondicional, tu que estás a nos ouvir em casa, no carro, onde quer que esteja, se ainda não tem este amor incondicional, hoje é dia. Hoje é dia do amor, mas é um amor que permanece para sempre. Aceite esse sacrifício de Jesus na cruz por ti. Fale com Deus. Fale com um cristão. Quem tem Cristo pode falar de Cristo. Fale com um cristão também, porque Deus te espera. Oremos. Senhor, Senhor querido, nós não merecemos o teu amor, mas o Senhor nos deu o teu amor.
Ó Deus querido, amor maravilhoso que tem movido as nossas vidas. E o Senhor é tão gracioso que o Senhor nos ama e não nos quer deixar. Aonde nos encontrou, o Senhor continua sempre a colocar mais em nós para que cresçamos, ó Deus. Abençoa, Senhor, porventura alguém que ainda não fez essa decisão, Pai. Que não demore mais tempo. Ninguém sabe do dia e da manhã. O dia da manhã pertence a Ti, Senhor. Então, ó Deus, toca neste coração, abençoa, ó Pai. E mais uma vez oramos, ó Deus. Ensina-nos a amar como o Senhor amou. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham todos uma semana muito abençoada.